foi colocada também a questão de identificação, justamente por isso, como a diretora falou, vocês produziram essa documentação. Ela vem para cá, depois a gente vai fazer ser elaborado um instrumento de pesquisa. Então, como a gente vai saber, vocês produziram, como é que a gente vai identificar aquela documentação? Por isso que a gente pede que já venha também com o instrumento, né? Com todas as informações para a gente depois disponibilizar essas informações. Pode passar. A guarda terceirizada. Eu coloquei aqui a resolução número 6 do CONARC, que fala sobre a terceirização de serviços arquivísticos. A guarda de documento público é exclusiva dos órgãos e entidades do poder público. Então, por que investir um dinheiro, né, contratar uma empresa para a guarda da documentação? Por que não investir no seu próprio arquivo? Né, você fazendo a gestão, você não vai ter aquela massa documental acumulada. Então, por que investir na terceirização se a guarda de documento é exclusiva do órgão? Investir na terceirização é proibido, não é permitido se documento público tem que dormir em arquivo. Pode passar, Jordana. Microfilmagem. Questão de microfilmagem, eu coloquei o decreto 1799 de 96, que regula a microfilmagem, né? Até como a professora Ana Celeste falou de manhã, o microfilme ele tem valor legal. A emissão de cópias, traslados e certidões extraídas de microfilmes, bem assim, a autenticação desses documentos, para que possam produzir efeitos legais em juízo ou fora dele, é regulada por este decreto, 1799. Deixa eu só fazer mais uma colocação assim. Primeiro, tomar muito cuidado com essas firmas que vocês forem contratar para microfilmar a documentação, porque não se pode fazer a transferência de documento público por uma empresa privada para que ela manuseie essa documentação e depois devolva à instituição. Isso é terminantemente proibido. Você não pode, sei lá, vamos imaginar, você não pode pegar a documentação da escola Prudente de Moraes, na Tijuca, e dizer assim, eu vou pegar toda essa documentação agora de alunos e vou contratar a firma XYZ, ela vai levar para a sede dela, ela vai microfilmar, você tem hoje máquinas de um microfilme, você gera um digital e ela vai me entregar. Não, isso tem que ser feito dentro das próprias instituições. A firma tem que vir às escolas. Da mesma maneira, assim, tomar muito cuidado e consultar, acho que tanto ao IPLAN quanto ao arquivo, nas TRs que se vai fazer sobre isto. Existem microfilmes de guarda e microfilmes de acesso. Digitalização em tantos DPIs e em menos DPIs para guarda e para acesso. A firma, ela, como a Ana Celeste comentou aqui de manhã, ela quer te entregar, receber o cheque dela e te deixar o abacaxi. Por mais que tenha gente que acha que não, mas a maioria das vezes, a todas que eu já consultei por aí, é assim que as coisas acontecem. Então, para que vocês tenham segurança do serviço que vocês estão fazendo, até porque, pelo exemplo que eu dei do IPP, do Parques e Jardins, alguns anos atrás, conseguiu ganhar um financiamento da Petrobras, que é um financiamento dificílimo, conseguiu tirar o dinheiro de dentro da Petrobras com uma coisa chamada Pronac, que é mais difícil ainda, e não conseguiu realizar dentro daquele acervo as medidas necessárias para garantir a salvaguarda daquele acervo. Então, se vocês têm a ideia de que vocês querem fazer alguma coisa nesse sentido, consultem tanto a nós, que eu acho que é o IPLAN, para saber exatamente em que bases essa TR tem que ser feita para que não seja um desperdício do dinheiro público. Ele vai te entregar microfilmes que depois de X anos você vai abrir o microfilme e dizer, mas aqui não estava o negócio foi embora, desapareceu. Acho que tem que se tomar bastante cuidado. Alguém também diz assim, mas aí o gestor novo vai dizer que o problema é do gestor antigo. Você sabe que isso no Tribunal de Contas aqui não cola, entendeu? Você está aqui, você assumiu problema, você assumiu com todos os prazeres e dores que isso pode causar. Então, a gente está sublinhando isso para que, se vocês resolvam fazer esse tipo de questão,
que seja feito o processo como ele deve ser feito. Ninguém aqui está querendo proibir que ninguém faça esse tipo de trabalho. A gente só quer que seja feito da maneira mais correta possível. Hospitalização. Tudo. Até por isso, assim, o Arquivo da Cidade, a primeira lei de incentivo que ele ganhou em 2006, a gente ganhou um dinheiro do Ministério da Justiça e construiu, aqui é um prédio de 79, a cobertura tinha um restaurante com gás. Isso já tinha sido desativado há muito tempo, e naquela parte de lá nós montamos um laboratório de microfilmagem e digitalização que faz todo o trabalho aqui dentro. Ah, mas como é que vocês fazem se vocês não têm pessoal? A gente faz uma TR de uma firma que preste esse serviço para o arquivo com regras muito específicas de como a gente quer que isso seja feito. Então, essa TR está pronta. Se vocês tiverem interesse, a gente faz circular essa TR. Mas isso é feito aqui dentro. Como não é alguma coisa, enfim, que a gente use com tanta frequência, caso de uma maneira organizada se pode fazer coisas aqui dentro. Ou a própria firma coloca esse maquinário dentro da instituição e faz, lembrando sempre que a Celeste comentou, a melhor maneira da transferência de um suporte é a microfilmagem, e da microfilmagem uma digitalização. Tudo isso tem que ser feito dentro das instituições. Da mesma maneira que você não vai dizer para o Tesouro Público que eu vou pegar o dinheiro dele, vou dar uma circulada por aí, e depois eu trago de volta, o documento é a mesma coisa. Adulterar um documento público é muito fácil, e só que a partir do momento em que a gente carimba e bota para fora, a gente está dando fé pública. E isso tem uma responsabilidade. Então, tomar muito cuidado. A documentação não pode ser tratada fora das instituições. Isso é um processo da saúde, não é um processo econômico. O que existe no Brasil, a Ana tocou no assunto, é o Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC, ligado ao Arquivo Nacional, que hoje em dia é muito mais uma esfera normativa do que uma esfera de instituição de políticas públicas. Fizemos uma conferência uns anos atrás, pedimos para o CONARC sair do Arquivo Nacional e ir direto para o gabinete do ministro. Enfim, isso é uma longa discussão política, né? Você pode fazer uma denúncia ao CONARC, mas provavelmente nas esferas federais também
uma questão que não dá para a gente não tem nem quer ter um poder de polícia. O que nos cabe em locais como esse, periodicamente aqui, é instruir as pessoas que estão na conta como fazer e o que deve ser feito. Para que se num outro momento acontecer um processo como esse, vocês poderiam dizer, olha, há uma legislação que diz que isso não é permitido. Enfim, e provavelmente se foi uma licitação e passou pela Procuradoria, às vezes o procurador não sabe da existência dessa legislação. Talvez o que a gente pode fazer também é fazer uma súmula de tudo isso, de toda essa legislação, mandar diretamente ao Dr. Dionísio, o procurador-chefe, com as instruções da legislação que podem caber, para que ele faça circular entre os procuradores, porque também ninguém aqui é dono de um saber absoluto e total. Às vezes, enfim, são muitos processos. A gente pode fazer chegar isso ao doutor Dionísio e que ajude, enfim, que novos processos desse sentido não aconteçam. Bom, como foi falado também, a questão não adianta microfilmar, digitalizar toda a documentação para ganhar espaço, porque documento com valor de guarda permanente, ele não pode ser eliminado, mesmo que ele seja microfilmado. Ele deve ser recolhido ao arquivo público e sua esfera de atuação, que é aqui o arquivo da cidade. Deixa eu só mais uma vez que me meter. Voltando nessa história da digitalização, que é uma história que eu fico bastante preocupada. Vamos dizer, assim, que eu queira digitalizar, eu tenho, sei lá, vou pegar a Adriana ali, que para mim é mais fácil. Secretaria de Cultura. Eu tenho 3 salas com processos de lei de incentivo do ISS. Todos os processos de prestação de contas, FAT, eu que namorei, tá? O FAT, tem 3 salas com milhões de processos. Eu quero digitalizar tudo isso porque eu quero esvaziar essas salas. Isso não existe. Porque você não digitaliza ou microfilma esses processos, pega os processos, bota numa trituradora e dá cabo deles. Isso não pode acontecer. Por isso é que a gente está dizendo assim, primeiro você faz a gestão da documentação. Daquelas 3 salas ali, cheguei à conclusão que meia estante é o que vai ficar. O resto pode ser eliminado. Beleza, eliminamos o resto. Essa meia estante eu vou digitalizar para ter um controle mais fácil. Mas a meia estante vai continuar lá até uma próxima tabela de temporalidade que vai dizer que aquele documento já cumpriu a sua vida. Ou não, ele ganhou caráter permanente, sei lá por quê, e vem para cá. Então, assim, o que eu queria que vocês tivessem bastante clareza, por mais sofisticados tecnologicamente como a gente pode ser, e usando muito das palavras da Dona Celeste, que são ferramentas, né, mas não são soluções da nossa vida. Digitalizar, que nem quando chegou o fax, você passava o papel desaparecia. Não, o papel sai do outro lado. Você digitalizou e eu não posso destruir o documento. Então, tem que pensar muito bem no que projeto de digitalização você quer fazer. E você só pode fazer isso quando você conhece o seu acervo. Eu estou lá na Secretaria de Defesa do Consumidor, alguém me falou que estava aqui na Defesa do Consumidor, uma secretaria pequena, muito nova. Então, que documentos realmente eu vou dar a eles um caráter permanente? E quando der um caráter permanente, eles vão vir para cá. Aí sim, tudo bem. Nós vamos compartilhar um acervo digital. Aí é um outro momento da nossa vida de como a gente vai fazer o compartilhamento. Mas para a gente chegar a esse casamento, a gente vai ter que renovar esse nosso casamento de ano por muitos anos ainda, até chegarmos a esse estágio. Mas é isso que eu queria que vocês tivessem muito clareza e pudessem conversar com os gestores. E se precisarem que a gente vá lá fazer um processo de convencimento, porque eu também acho o seguinte, lógico, tem sempre aquele desejo do prefeito, o desejo do secretário, mas se você vem juridicamente explicando para a pessoa que isso é impossível, ninguém vai fazer alguma coisa, eu quero porque eu quero. Não, eu quero porque eu quero, mas isso não dá. Então vamos tentar chegar
aqui munidos desse arcabouço jurídico para explicar para as pessoas por que a digitalização não é a solução de tudo. 2003 não é um ano tão longínquo assim, certo? Eu tenho uma dissertação de mestrado publicada, mas ela também está numa coisa chamada Zip Drive externo, que quando eu comprei em 2003 era o que havia de mais moderno. Ninguém lê Zip Drive externo. Era um disquete, tudo como se fosse um CD. Em 2003, que para um historiador, 2003 é ontem. É praticamente ontem. Então, assim, a solução digital é uma solução que a gente tem que pensar com muita calma, porque assim, é muito fácil fazer a licitação, chegar à empresa e tal, mas até chegar o momento da empresa, a gente tem que percorrer um longo caminho. Então eu queria que vocês saíssem daqui munidos disso, que se uma coisa deve cair no colo de vocês, vocês terem a resposta possível para dar naquele momento. Deixa só aquele moço ali. Uma pergunta. A gente não poderia, eu digo, nós, órgãos públicos, você falou do CONAR, que hoje é uma questão basicamente normativa, a gente não poderia fazer um processo inverso? No sentido de que nós temos os documentos previdenciários. Você é de onde? Eu sou da Cidade das Artes. Ai, que bom! Nós temos os documentos previdenciários ligados à parte de garantia e INSS. Você tem que fazer uma guarda por 30 anos. E a gente sabe que por 30 anos a Cidade das Artes é pequena no sentido de pouca gente, mas você tem órgãos hoje, no município hoje, na SMA, você tem, por exemplo, 3.000 empregados públicos. A gente não poderia trabalhar na questão inversa no sentido de sugerir ao CONAR para que desse também uma reduzida, sugerisse aos órgãos, previdência, que sugerisse uma redução, pelo menos uma parte desse tempo também. Não há um trabalho. Não, deixa eu explicar um pouco como é que o CONAR funciona. Até porque eu não sei. Não tem problema. O que existe no mundo é um Conselho Internacional de Arquivos. E aí o Conselho Internacional de Arquivos, ele solta normas para várias realidades do mundo inteiro, e o CONAR um pouco replica essas normativas aqui. Por isso que dentro da lei de arquivos do arquivo municipal, da Prefeitura do Rio, há a instância de ter um Conselho Municipal de Arquivos, e a gente chegou à conclusão, depois de conversar muito com o diretor do Arquivo Público do Estado, que não tem muito sentido, porque assim, o Conselho Internacional replica para o CONAR, que replicaria para o Conselho Estadual, que a gente replicaria para você. Isso é uma bobagem, não precisaríamos passar por isso. O CONAR, dentro da esfera federal, eu acho que a Ana colocou muito aqui da Receita Federal e tal, é um processo político longo, complicado, dizer para reduzir essas massas, enfim. O CONAR tem uma série de medidas e uma série de normativas dando os informes, as orientações, como a gente está fazendo aqui para vocês. Mas, de novo, a gente não tem o poder de polícia para ir lá e dizer, não fez, eu quero que faça assim. Não, se soltam os normativos. Quando a pessoa sai da regra do jogo, o que nos cabe dizer assim, tem uma regra do jogo e você saiu da regra do jogo. Mas não dá para a gente ter este poder. Se você olhar as normativas do CONAR, ela tem essas orientações, mas também tem os limites do real, enfim, do que é possível. O que eu acho que vai acontecer, é um pouco do que a Ana falou, da Ana Celeste falou, que depois da Segunda Guerra Mundial você tem um volume de documentos, e você tem cada vez mais esse volume de documentos, e por mais que você tenha documentos eletrônicos, a gente ainda não é uma prefeitura só eletrônica, né? Então esses papéis se acumulam muito e vão se acumulando pelos corredores, enfim. Em algum momento, isso vai ter que ser resolvido. Não tem? Nós que a gente vai ser afogado num tsunami de papéis. Se a gente pensar que a gente calcula que tenha 32 quilômetros de documentos a serem tratados, mas talvez chegue a muito mais, porque outros órgãos estão sendo criados, enfim. O que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo aqui, que é esse trabalho de formiguinha. Lembrando, muito que a Ana falou, quer dizer, a lei de arquivos é de 91, a primeira tabela é de 96. Quantos anos levaram para você publicar tabelas ou não? Que você tem hoje no Arquivo Nacional 12 pessoas fazendo esse trabalho para o Brasil inteiro. Quer dizer, é uma coisa bastante complicada. Vamos dar os nossos passos, tentar fazer da melhor maneira possível. Mas
vereadores no ano passado, eles deliberadamente terceirizaram a guarda de processos judiciários e queimaram. Não, mas você vai dizer para o juiz que ele não pode fazer, a gente pode dizer assim, olha, a gente tem a lei, não pode. E houve queima, destruição de containers e containers de processos jurídicos. Enfim, mas mesmo assim,